Olá, seja bem-vindo aí mais um papo, mais um podcast. Hoje nós vamos falar sobre como o comportamento humanizado pode ajudar a imobiliária a ter uma boa relação entre as metas, que obviamente todos buscam isso, e a qualidade de vida. Seja bem-vindo, Denis, seja bem-vindo ao nosso podcast. Estou muito feliz de ter você aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para o seu público. É para mim uma grande honra. Eu vinha falando antes aqui que quando o Rosalvo Barreto lança um podcast e a gente é convidado, a gente precisa se movimentar para vir atender, porque realmente é um canal de conteúdo que eu tenho certeza que o mercado estava precisando. Você é um dos profissionais que eu mais respeito dentro do mercado. Muito obrigado. Sempre te disse isso, por você ser alguém que vive o mercado imobiliário e que sempre buscou se aperfeiçoar. Então, o meu respeito por ti sempre foi de longa data, né? Desde eu tenho agora, estou indo para 16 anos dentro do mercado imobiliário. Posso dizer que há 16 anos, desde que eu comecei no mercado, desde que eu comecei a te seguir no Twitter. Legal. Lá no Twitter, quando o Twitter chegou no Brasil, assim, eu aprendo contigo. Então, para mim, estar aqui é um privilégio. Obrigado pelo convite. E para mim também, eu acho que você... o horário aí de jogar um confetezinho, eu acho que é legal sim. Eu acho que você é um cara que... Você tem uma humildade muito show de bola. Acho que você é um cara que você conseguiu, dentro do mercado, construir tudo isso. E eu tenho certeza que eu tenho muito orgulho aí de você estar com a gente. E acho sim que você vai trazer... Tem muita coisa aí para falar para as imobiliárias. Estamos à disposição. Maravilha. E como é que começou então a sua história no mercado imobiliário? E como é que você se tornou, dentro desse caminho, o curador aí de um dos maiores eventos do mercado imobiliário? Legal, ótima pergunta. Às vezes eu preciso contar essa história porque ela tem em 15 anos a gente faz bastante coisa. Mas é bacana ter a oportunidade de deixar isso registrado. Eu comecei como muita gente do nosso mercado, como um corretor. Eu era corretor na Lopes, em São Paulo. E como corretor na Lopes eu fui um tremendo fracasso. Eu não conseguia vender, porque aquela rotina de plantão, você vai para um plantão, tem 150 pessoas, isso não é exagero, você sabe disso. Se tiver house, você vira número 300, não há a menor chance de atender. Então eu fui trabalhar online. Consegui uma vaguinha no online naquela época, estou falando de 2008. A equipe online era um balcão, né, com alguns corretores. E trabalhando online eu comecei a ter resultado. E começando a ter resultado, comecei a ter oportunidades. Né? É um mercado carente, quando você começa a ter algum resultado, te dão oportunidades. E em uma dessas, a Lopes vinha adquirindo algumas imobiliárias no interior de São Paulo, adquiriu a Lopes lá em Mogi das Cruzes, a Eduardo Imóveis. E aí, quando ela adquiria as imobiliárias, precisava implantar uma equipe online. E eu fui convidado, aceitei a oportunidade e fui para lá. E quando eu fui para lá, estava acostumado com a estrutura da Lopes, entrega de muitos leads, atendimentos. Na época era muito chat, né? Quantos chats você atendia numa tarde. Eu fui para lá e não tinha nada. Uma diferença enorme, né, de atendimento, volume. Eu era de São Paulo, fui para Mogi das Cruzes, era um lead na semana. E aí eu precisava me virar. Né, precisava gerar, porque agora eu tinha uma equipe. E naquela época estava chegando no Brasil o Portal Viva Real. Então o Portal Viva Real vinha como promessa de entregar muitos contatos para as imobiliárias e ninguém dava muita atenção para aquilo. Já existiam portais, existia o W Imóveis, existia o próprio Zap com outro nome, mas eu decidi levar a sério aquilo ali para entender, porque eu achei que aquilo traria uma solução para mim, que precisava, não tinha muita visibilidade no site da imobiliária. E dei muita atenção e rapidamente aquela minha equipe passou a atender muito, porque praticamente só eu fazia anúncios em portais naquela época, e representou uma venda muito qualificada dentro da cidade, do projeto da imobiliária lá da Eduardo Imóveis. Eu lembro que a gente representou ao final do ano, que começou para nós em abril, tinha vendido 25% das vendas da imobiliária era da equipe online. Legal. Aquilo chamou a atenção. E o Viva Real, na época, a Mariana Ferronato, pessoa com quem eu tenho que dizer sempre, é uma
uma mentora que eu tenho, Uhum. tinha vindo para o Viva Real. Tá. E aí eu falava para ela, né, mandava e-mail para ela, Twitter também, na mesma época que falava contigo. Como é que eu faço para atender mais? E ela chamou a atenção dela que os anúncios que eu fazia na imobiliária tinham muitas fotos, tinha uma descrição maior, que a gente tinha uma qualidade de atendimento. Então ela falou assim, olha, nós precisamos de alguém para nos ajudar a ter essa conexão com o corretor, Uhum. a trazer o discurso de marketing para o corretor de imóveis. Você não quer vir? E eu falei, bom, talvez seja uma oportunidade de crescer, de conhecer. Eu sempre fiz, Rosalvo, a opção de aprender. Legal. As minhas opções, as minhas mudanças na carreira sempre foram para conhecer mais. E aí eu aceitei ir para o Viva Real, quando o Viva Real ainda era uma startup menor do que ela não era, por volta, tô falando de 2012. E fui trabalhar no Viva Real. E eu falei, bom, vou ficar ali 3 meses, né? Esse monte de fera que tem na empresa, Sim. o Lucas Vargas. Uhum. Eu- Gênio, né? Quem conhece sabe. É. Fui trabalhar com eles e eu falei, bom, se eu ficar 3 meses, eu vou ter um nível de conhecimento que eu vou voltar para a imobiliária e vou dar mais resultado. Bom, esses 3 meses viraram quase que 3 anos da minha primeira passagem naquela empresa. Eu amei trabalhar no Viva Real. Foi uma universidade que eu vivi. E naquela época eles estavam fazendo um evento, chamava Seminário de Marketing Imobiliário na Internet. Olha o tamanho disso. Uhum. Era enorme, né, o nome, visitava os escritórios. E aí sempre se escolhia alguém para fazer palestra. Então a Mariana fazia, o Lucas fazia palestra, Rafael Landa fazia palestras. E eu comecei a fazer palestra também. E em algum momento alguém identificou que a minha conversa, né, o meu... A gente sabe disso, quando a gente identifica facilmente quem é do mercado, né? E era muito bem avaliada as minhas palestras. Porque eu fazia... Imagina, Rosalvo, 2011, 2012, as pessoas ainda não sabiam que era um lead. Sim. Quando você fazia anúncio de jornal, anúncio de imóvel era no jornal classificado de domingo. Então a gente ajudou a trazer essa linguagem. Legal. Esse evento se transformou no Conecta, que era, né, o evento, primeira vez que o Conecta foi realizado foi em abril de 2014. E eu estava com aquela equipe, né? E foi uma experiência incrível, aprendi demais com eles. Em algum momento, houve a necessidade de se fazer curadoria, porque alguns das palestras ou sobrepunha, tinha conteúdos que Claro. entrava em contradição com o outro e o outro, esse cara já falou isso. E o Conecta chegava a dar o quê? 3 mil pessoas? A primeira oportunidade tinha, isso estou falando de 14, 800 pessoas. Foi a primeira vez. Aí no segundo ano já foram 1.500 com versão online e aí depois eles só foram crescendo. Fato é que da necessidade de ter alguém que olhasse para o conteúdo e desse uma visão e falava, isso aqui encaixa aqui, isso aqui encaixa aqui, foi aí que eu virei o curador do Conecta, Legal, né, em legal. 2015. E aí você escreve um livro. Eu queria entender do porquê a decisão de você escrever. Uhum. O título do livro, se não me engano, é como é que chama? Deixa eu só ler aqui. Estubado, o diário de um sobrevivente do Covid-19. Sim. Conta um pouquinho sobre isso, por que essa decisão de escrever esse livro? Eu hoje moro no Mato Grosso do Sul, como você disse. Eu saí desta empresa que eu trabalhava, que era o Viva Real. Hoje é OLX, se não me engano. Não falo por conta de patrocínio, falo porque são empresas que a gente tem memória, né? E fui trabalhar porque eu queria ter experiência de trabalhar numa empresa do interior, queria viver no interior, queria trabalhar também em construtora, foi onde eu tive a oportunidade lá. Aprendi demais trabalhando com loteamento. E fui morar na cidade. Morando na cidade, levei minha família, adaptei minha família por lá. E numa oportunidade durante a pandemia, né, eu estava preparando um livro para o mercado imobiliário. O nome desse livro era justamente falando, né, desses termos que toda hora a gente escuta uma pessoa falando muito termo inglês, muito termo técnico, e esses termos não cabem muito dentro do mercado imobiliário, a gente precisa traduzir. Eu estava preparando esse livro. Saí em férias com a família,
naquela que era chamada de segunda onda da pandemia, né? Mas que a gente achava que estava seguro, né? As pessoas já estavam viajando, tinha acabado de ter uma eleição para prefeito. Então estava ali preparando uma mudança da vida, trabalhando à distância, mas com seguro. Viajei, fiz essa viagem com a família e na volta já comecei a passar mal. Comecei a passar muito mal, mas não entendia que era Covid. Covid só pega nos outros, né? Não pega na gente, né? E aquilo era só o começo de um pesadelo que levou 40 dias, né? Eu, em uma semana, estava em Boa Viagem com a minha família. Na sexta-feira seguinte, eu já estava entubado. Eu passei 40 dias no hospital, no processo todo, 16 deles entubado. E isso, a razão do livro foi pelo que você viveu durante ou o que trouxe de ensinamento isso para você? Porque eu percebo que você, pelo que as pessoas talvez percebam, você teve uma mudança radical na tua vida, vamos chamar assim, eu não sei se pós Mato Grosso do Sul ou se pós-Covid, mas eu acho que isso ocorreu uma mudança na tua vida. Acho que são 2 estágios, assim, Tá. né? Já tinha uma mudança bacana, mas a Covid mudou mais ainda, né? Foi mais sensível. O livro foi assim, só para contextualizar. Então foram 16 dias de UTI, 23 deles na UTI, foram 23 de UTI, 16 deles entubados e mais uns 15 dias que eu precisei me livrar de uma bactéria, terminar essa recuperação e onde eu perdi completamente a memória. Entendi. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu tive, num processo de extubação, eles chamam de deterioração cerebral. Então, disseram para minha esposa que eu provavelmente levaria 6 meses para voltar a ficar daquele jeito, mas... Eu lembro quando você teve, eu te liguei, né? Eu lembro que... Exato. Você foi uma das primeiras pessoas que me ligou, mas você me ligou quando minha esposa já tinha me devolvido o celular, porque levou assim uns 20 dias para que eu pudesse conversar com as pessoas, porque demorou para eu entender o que estava acontecendo. Então eu comecei a anotar. O que eu lembrava, eu anotava. A minha memória de internação, eu pegava e fazia anotações em post-its. E aquilo virou um diário. E eu lembrava as coisas, eu falei, se eu começar a esquecer isso é ruim. Aí eu comecei a gravar em formato podcast. Então, em algum momento, esse podcast começou a ser muito ouvido, as pessoas começaram a ouvir e falaram, pô, que legal, eu não sabia que isso acontecia com Covid. Não sabia que as pessoas perdiam a memória. Cada Covid é um caso, cada caso é um caso. O meu caso foi um caso grave. Então eu entendi que o livro poderia ajudar as pessoas, né? A gente teve milhares de famílias atacadas, não só aqueles que perderam a vida, infelizmente, mas também pessoas que tiveram a sua rotina afetada, como eu e minha família. Então o livro foi para ajudar. E hoje você estuda psicologia? Eu estudo psicologia muito em função dessa experiência. Legal. Eu tinha muita vontade de voltar a estudar, e até o tema nosso, né, que é para falar sobre humanização. E eu não sabia direito ainda qual tema qual seria a faculdade. E voltando aí para o mercado imobiliário, baseado nessa história que você também se especializou, você teve essa vivência, essa procura aí da psicologia, e você especializou um pouco no comportamento humanizado, indo aí, mergulhando no mercado imobiliário, o que você acha isso positivo no dia a dia das imobiliárias? Porque quando a gente fala de humanizar, né, ou de humanizar o atendimento, de humanizar, quer dizer, é o que o título dessa discussão nossa fala. Peraí, eu tenho uma meta. A meta é uma coisa, vamos falar assim, que ela não é tão humana assim, né? Ela talvez é um pouco desumana até. E aí eu vou pegar essa meta e vou aliar ela ao comportamento humanizado. O que na sua visão, o que isso traz para uma imobiliária? Ela apostar nesse trabalho, por exemplo. Eu entendi o seguinte: a pandemia fez com que as imobiliárias avançassem 5, 10 anos em termos de tecnologia. Sim. Tecnologias que muitas imobiliárias relutavam em adotar, elas passaram a
colocaram imediatamente em prática. Tinha imobiliária que não aceitava algo simples como, por exemplo, uma assinatura digital. Exatamente. E passaram do dia para a noite. Os próprios cartórios brigavam por isso e existia uma discussão. O Covid, ele carimbou, né, a validade disso. E o mercado imobiliário teve, enquanto muitos mercados retrocederam durante a pandemia, o mercado imobiliário avançou muito durante a pandemia. Sim. Sobretudo, e pasme, para a venda de imóvel, né? Que ninguém imaginaria isso, né? E também, porque foi aliado a isso, um cenário de juros tão baixo como não se via, na verdade, como nunca se viu. Então o mercado imobiliário avançou muito. E a tecnologia ocupou um espaço de destaque e esqueceram as pessoas. As pessoas... O mercado imobiliário é feito de gente. Somos humanos. É preciso de pessoas. E lidar com pessoas é difícil. As pessoas requer tempo para se adaptar, requer tempo para entender tecnologia. O que aconteceu com isso? Muitos casos de burnout em corretores de imóveis, coisas que não se discutia. Muito caso de corretor afastado da profissão porque não entende a dinâmica dessa pressão toda que acontecia. Muito caso de corretor com depressão porque se está todo mundo vendendo, por que eu não estou vendendo? Então, o meu entendimento foi que estamos discutindo tecnologia, a tecnologia está posta. Está à mesa. E a tecnologia, não vamos esquecer que ela é feita para ligar o humano ao humano, né? Exato. Esse é o fator dela, quer dizer. Mas aí a gente entendeu que se agora temos tecnologias, temos muitos dados. Agora que eu tenho muito dado, então o que eu vou fazer? Eu vou chicotar o meu corretor, porque agora eu estou mostrando aqui que ele não está fazendo porque ele não quer. Boa. E eu acho que isso é péssimo. Eu acho que isso é péssimo. Os outros mercados também evoluíram. Tá. No sentido de uso de tecnologia. Quer experiência pior do que hoje você falar num chatbot com qualquer serviço bancário, seguro, o que quer que seja, para poder pedir algo para você? Um seguro simples, uma conta bancária, é horrível. Você até sabe que não está falando com uma pessoa. Quando você traz isso para dentro do mercado imobiliário, onde você faz uma transação ao longo da vida, no máximo 2, em média, né? Existia um dado antigo do Zap que falava que você fazia 1,2 transações por vida para comprar um imóvel. Não faz sentido que se eu comprar um imóvel na minha vida, eu tenho que falar com um chatbot. Sim. Eu quero falar com uma pessoa de carne e osso, que entenda as minhas dores, que entenda as necessidades que eu tenho. Então, a minha defesa hoje é que a humanização, ela não é virar as costas para a tecnologia, não é abandonar a tecnologia, mas é lembrar que a tecnologia foi feita para isso que você falou, ligar humanos. Sim. E não substituir humanos, que é uma coisa que eu sou totalmente contra. Claro. E é por isso que daí eu fui estudar psicologia. Então, hoje quando a gente vê, né, existem eventos de tecnologia no mundo, como o XSW, acabou de ter no Rio de Janeiro o Web Summit. Só se fala de tecnologia. Tecnologia. Agora a próxima tecnologia são as inteligências generativas, enfim. Mas e as pessoas? Casas são habitadas por pessoas. Você sabe que eu tenho definido muito uma tese onde eu digo que vai acabar o berro ou vai acabar o grito do cadê meu lead? Né? Por quê? Porque cada vez mais o que vem se transformando no mercado e a falta, o que se percebe é a falta do relacionamento com o cliente. Então hoje eu quero ter o lead, o meu melhor lead é o próximo. Exato. Ou eu vou pegar esse cara, eu vou atender esse cliente, eu vou vender para ele, maravilha tal. Mas ele não está trabalhando lá a base do funil, ele não está trabalhando o beijar na boca, né? Muita gente tem um CRM em casa e não sabe qual é a tradução de CRM, que é o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então, nessa questão do relacionamento, você acredita, e na sua visão, como que a imobiliária, porque ela também tem essa dificuldade, ela também não é, a imobiliária ela entende que a tecnologia, eu diria que é o mal necessário na cabeça dos donos das imobiliárias, porque ele viveu, eu sempre digo que na época do jornal era uma maravilha, porque ele gastava uma grana, anunciava, acabou o problema, domingo eu vou ver que resultado teve, segunda quantas vendas foi, quarta-feira resolvi o próximo anúncio. Quando entra a tecnologia,
esse cara ele percebe o seguinte, beleza, eu vou fazer um curso de Facebook e vou mandar no mercado. Por que que ele decidiu isso? Porque quando ele cobrava da agência de propaganda dele, a agência falava assim, não, é que mudou o algoritmo. Aí ele, como não sabia o que era isso, ele foi fazer o curso. Quando ele voltou do curso, ele falou, cara, eu sei tudo de Facebook, agora eu mando pra caramba. No outro dia ele já não sabe mais nada, porque mudou todo esse processo. E eu diria para você que hoje o dono da imobiliária, o empresário do mercado imobiliário, ou ele precisa, ou ele já está, ou ele, se ele não está, ele está morto, porque ele está entendendo que ele precisa gerar um relacionamento do corretor dele com o cliente. E como que você acha que é possível, que caminho você aconselha que esse dono de imobiliária possa trilhar para ele colocar mais relacionamento, para ele colocar, porque isso vai trazer resultado para ele, porque existe um cara que vai comprar um imóvel, vamos chamar da anamnese, né? O médico, quando vai fazer qualquer exame, ele vai perguntar o que você está sentindo, onde é que dói. Poxa, eu preciso entender quem é o cliente que está querendo comprar meu imóvel. Ele é casado, ele é solteiro, ele vai morar onde? Entendendo que nós estamos numa época que você tem duas escolhas, né? Ou paga mais caro ou mora mais longe, é mais ou menos por essa aí, né? Mas ele acaba tendo essa percepção de a necessidade desse relacionamento, mas honestamente o que eu percebo é que eles não sabem por onde começar. Por onde você acha que o empresário pode procurar ou começar para que ele consiga ter resultado nessa questão de relacionamento, nessa questão daquilo que você fala sobre o entender mais o ser humano, né? sobre esse processo aí e que vai levar ele ao relacionamento, que obviamente ele vai ter mais faturamento, que isso, eu sempre digo, não me leve a mal dizer isso, mas por que o faturamento é necessário? Porque quando você investe em alguma coisa, você é acionista de uma ação, você quer resultado. O cara que investe numa ação da Souza Cruz, ele não quer saber se o cigarro faz mal para a saúde, ele quer o resultado do lucro dele. O cara que ele monta uma imobiliária, ele é primeiro de tudo um acionista. Ele precisa entender que ele precisa ter resultado. Show de bola. Mas ok, como ele pode aliar esse processo, como é que ele pode aliar isso ao processo sim de ele ter aí um processo de entendimento mais do humano, mais do relacionamento, como você vem dizendo. Que caminho você acha que ele deve ter ou como é que ele começa por isso? Uma pergunta longa que eu preciso raciocinar um pouco, mas eu começaria dizendo com uma palavra: envolvimento. Tá. Nós trabalhamos em um mercado milionário, no entanto, com um nível de formação muito raso. Sim. Os cursos de formação de corretor, nós estamos em 2023. A base desse curso é a mesma base desde 1976. Essa base foi aprovada no Ministério da Educação para que pudesse a Lei 6530/78 ser aprovada. Então, tudo bem, agora vocês têm um curso de formação, que é o técnico de transações imobiliárias, e esse cara é quem pode negociar imóveis. Ponto. Boa. Isso nunca evoluiu. Nunca. É a mesma base desde sempre. E qual é a formação do empresário imobiliário? Ele pode até vir de outras áreas, mas a formação dele é o curso técnico de transações imobiliárias. Eu tinha uma briga dentro do Zap, não era uma briga, era um ponto que eu defendia, que era assim. Eu ouvia às vezes a seguinte máxima: o dono de imobiliária ele não acredita em tecnologia. Ele prefere apostar no jornal. Isso eu ouvia há alguns anos atrás. Eu sempre achei isso uma mentira. Porque o dono de imobiliária, ele está no mercado rico. Ele tem onde colocar dinheiro. Então, eu sempre encontrei donos de imobiliárias com a capacidade de contratar todo tipo de ferramenta que está à disposição no mercado. Boa. Você vai em qualquer imobiliária pequena e essa imobiliária tem muitas coisas... Tem muita ferramenta à disposição. Tem ferramenta para disparar e-mail, tem ferramenta para falar com o cliente, tem chatbot, tem os melhores CRMs. Falta envolvimento desse cara, entender qual é a equipe dele, quem que está trabalhando. Nós estamos falando toda hora de 10 anos, 12 anos atrás. Há 12 anos atrás, quando eu cheguei na Eduardo Imóveis, lá em Mogi das Cruzes, tinha uma pessoa trabalhando
na recepção, ela era recepcionista, ela atendia as ligações, ela fazia no caderninho as anotações do interesse daquela pessoa e no final do dia, ou na mesma hora, ela pegava e distribuía aquilo para 3, 4 corretores que estavam ali. Show. Ela é quem na sexta-feira recebia via fax, não sei, ou via e-mail mesmo, o anúncio para que saísse no jornal classificado de domingo. Passados 12 anos, 10 anos, você, além de ter uma pessoa, talvez não tenha uma recepcionista, mas certamente você tem uma pessoa que trabalha com marketing, você tem uma pessoa que trabalha com a captação, você tem um corretor especializado em luxo, você tem corretor especializado em imóveis populares, você tem uma equipe enorme. Então, esse cara precisa se envolver e entender essas ferramentas que estão à disposição dele. Show. E eu acredito que isso passa sempre, vai passar sempre por educação. Sair um pouco desse lugar comum de que eu já tenho tudo, eu já fiz tudo que eu tinha a fazer, é procurar entender como é que acontece. Hoje existe uma possibilidade de troca de informação entre imobiliárias que também não tinha antes. Imobiliárias que você encontra de outras cidades que são capazes de compartilhar informação e se ajudar. E eu acredito que isso é que vai trazer o mercado imobiliário para dar um passo além. Para que ele seja em qualificação tão competente como ele é em ganhar dinheiro. Em ganhar dinheiro, o mercado imobiliário continua sendo muito bom. Ele precisa ser também muito bom em qualificar, em cuidar dessa equipe toda que saiu da recepcionista para um grupo de 10, 12 pessoas. Olá, seja bem-vinda também a mais um podcast Imobiliárias em Foco, o podcast voltado à sua imobiliária, voltado a você, dono de imobiliária. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, a Quinto Cred, a Superlógica, que são empresas que apostam no mercado imobiliário, investem no mercado imobiliário, e se elas não estivessem patrocinando isso, você não teria condições de estar ouvindo esse papo, de estar recebendo essas informações, que ela tem o objetivo claro e único aí de fazer com que a sua imobiliária evolua e cresça. Hoje eu trago a Adriana Marisa Ribeiro. Ela é uma pessoa fantástica no processo de comportamental, ela é especialista comportamental. Ela também é especialista em metodologia de desenvolvimento humano. E para quem mexe com imobiliária, sabe a dificuldade hoje de você ter o time de ataque, que é na locação, você ter o time da defesa, do administrativo, você ter o corretor de venda, mas que não é uma pessoa fácil muitas vezes de trabalhar, pelo menos alguns, e acho que ela vai trazer boas informações para a gente, já conheço ela há bastante tempo, acredito que ela vai te auxiliar bastante nisso. E abro para você, Adriana, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Se apresenta um pouco aí, o que eu acho que é legal você falar de você, e aí a gente... Bom, como o Rosalvo já falou, me chamo Adriana, né? Tenho 34 anos de vivência na área de gestão de pessoas, empresas de todos os segmentos, e conheço muito bem as dificuldades do mercado imobiliário por ser uma característica empregatícia um pouco diferente, né? Então, muitas vezes o engajamento ele se compromete um pouco. Dentro desse processo, tenho algumas formações e todas elas voltadas para o desenvolvimento humano e também, principalmente, para compreender o comportamento humano. Porque esse é o grande desafio, né? É você realmente compreender o comportamento das suas pessoas para que, a partir disso, você consiga extrair o melhor que elas têm. Pô, dentro do mercado imobiliário, por exemplo, você tem 2 departamentos que, para mim, é muito claro, tá? Um departamento que eu, Rosalvo, chamo de ataque, que é o departamento da locação, onde eu tenho um profissional que vai captar o imóvel para locação e eu tenho um profissional que vai fazer a locação, que eu chamo de atendente de locação. Show de bola, eles ganham sua comissão, ganham bacana. E aí, quando esse imóvel ou esse inquilino entrou, um administrativo que vai tocar o barco, que a gente chama de gerente de carteira, que muitos dizem o seguinte: maravilha, eu que levo essa imobiliária nas costas, mas quem leva o louro, quem ganha, é o cara que vendeu. Para o cara que está nos ouvindo hoje, como que você, na sua visão, poderia, o que ele poderia fazer para dar valor, um pouco mais de valor para essa pessoa? Porque a partir do momento, e isso ocorre em algumas imobiliárias, onde eu tenho um turnover alto, onde a pessoa, puta, não estou feliz, vou embora, eu estou com o time lá trazendo imóvel para dentro.
E aí eu não consigo ter um time administrativo aqui porque tem exatamente essa visão. E não me leve a mal, não sei se eu estou botando muita informação, mas acaba também ele tendo o custo desse processo, ele já é alto. Ele não pode também inflacionar o salário ou pagar em excesso. Que conselho você daria para esse cara que está nesse problema da área administrativa dele ter um turnover, ele não conseguir segurar essas pessoas e ele dizer sempre que, beleza, quem leva a imobiliária nas costas é ele? Aí eu poderia dizer que é um processo cultural e que o gestor, o proprietário ou quem esteja à frente da cadeia de comando, ele precisa entender que ele tem que fazer com que as pessoas compreendam que nós somos uma engrenagem. Se o pessoal de rua estiver na rua e não tiver um bom apoio administrativo, não vai funcionar, não vai acontecer. Da mesma forma, se tiver um bom apoio administrativo e não tiver o pessoal da rua funcionando, também não vai acontecer. Legal. Então, aí quando a gente fala em trabalho e em equipe, é muitas vezes fazer com que as pessoas compreendam que o trabalho de um só é finalizado com a excelência do trabalho do outro. Porque senão as coisas não vão acontecer. Então, o que nós temos percebido, e que eu tenho percebido muito em vários segmentos? Não dá mais para trabalhar em campinhos. O organograma onde cada um é dono do seu campinho não existe mais. Legal. Hoje nós fazemos parte da mesma equipe, do mesmo time. Então, esse reconhecer o administrativo, a pessoa da limpeza, a pessoa do café, ele é tão importante quanto o corretor que está lá vendendo um imóvel de milhões. Porque todos são parte de uma mesma sincronia. Se em algum momento alguém falhar, a eficácia não aconteceu. Então, este processo, e o que eu consigo perceber muitas vezes, é que nós ainda valorizamos as pessoas pela posição hierárquica. Ok. Mas cada um que está dentro de uma organização, independentemente da posição hierárquica que ele esteja, né? Porque dentro lá do organograma, o organograma me dá a minha posição hierárquica, inclusive o meu status. Mas não importa se eu estiver em cima ou embaixo, eu estou ali, então eu sou parte integrante de tudo isso. Então, para que eu consiga, isso é uma recompensa organizacional. Quando eu consigo fazer com que as pessoas compreendam que ela é parte, não que ela faz parte. Porque fazer parte qualquer um pode fazer. Mas quando ela consegue entender que ela é parte de tudo isso, e isso é uma forma de reconhecimento, é onde eu vou ter as pessoas muito mais comprometidas de fazer além daquilo que é o visível. Porque a grande diferença é ser mais, é entregar mais. Mas o que nós estamos tendo de dificuldade? Novamente, voltando no processo das gerações. As pessoas estão entregando menos. Então, legal, isso mesmo. Esse detalhe de gerações, que a gente acabou entrando em outros assuntos e acabei não concluindo o meu raciocínio, nós temos responsabilidade de mudar isso. Mas aí, não incha, a partir do momento que a pessoa entrega menos, você não está inchando a empresa? Entenda que assim, eu tenho que ter metrias, mecanismos, inclusive indicadores, para melhorar a entrega. Se a entrega não for melhorada, eu não posso ficar com uma pessoa que não me traz o resultado que deveria. Okay. Então, eu posso fazer essa substituição. Porém, o que eu não posso é simplesmente ficar trocando sem ter dado as ferramentas necessárias para que aquela pessoa entregue tudo aquilo que ela poderia entregar. Entendi. Então, como nós estamos numa geração imediatista, né, que não entende que vaca não dá leite, talvez a gente tenha que ensinar que tem que ser trabalhado e que tem um tempo de maturação. Agora, o que aconteceu num período? Passou-se a responsabilidade para a escola, da criação para a escola. Legal. Passou-se a responsabilidade hoje para a empresa. Exatamente. Quer dizer, o dono virou o novo pai, né? Mas assim, entenda que assim, o dono ele não é o pai. E uma empresa, ela não tem... ela tem que sim ter todo o trabalho de reconhecimento do ser humano, da pessoa como ser humano, independente da posição hierárquica que se esteja, mas ela não tem que ficar investindo em alguém que não vai trazer resultado. Pô, mas ele não volta pro hard skill lá, onde ele tem que fazer, treinar a pessoa de novo, vai perder uma semana, vai perder 2. Entenda que assim, exatamente isso. Quando nós admitimos alguém por uma projeção daquilo que a pessoa seria. Eu só vou saber se ela é ou não no decorrer do processo. Boa. A própria legislação determina que eu tenho 90 dias para fazer essas avaliações. Agora, em muitas vezes, eu contrato alguém e a pessoa não se mostra com aquilo que eu pensava ou que eu gostaria que ela tivesse.
investir no desenvolvimento dela é uma forma de reconhecimento, é uma forma de recompensa organizacional. Boa. E aí eu enganjo essa pessoa comigo. Se eu substituir, o custo de somente substituir, muitas vezes é muito além do que o custo de eu desenvolver esta. Agora, por isso eu tenho que ter pessoa ou pessoas especializadas para compreender quem pode ser desenvolvido e quem não tem jeito. Você, como além das as consultorias que você faz no seu processo aí de pessoas, você também dentro dos teus cursos de pós-graduação, você fala muito de propósito e qualidade de vida, né? E muitas vezes o empresário acaba confundindo isso. Qual é essa relação do propósito e qualidade de vida do funcionário? Como é que o dono pode enxergar isso e aproveitar esse processo? Primeiro assim, ó, quando a gente fala em qualidade de vida, nós vamos novamente aí fazer um processo histórico, né? A Organização Internacional do Trabalho, até lá na década de 90, ela media a qualidade de vida do empregado pelo que ele tinha, pelo salário, valor remuneratório. Quem ganha muito entendia-se que tinha qualidade de vida. A partir de 1990, não sei precisar exatamente em que data que isso aconteceu, a OIT mudou a sua forma, o seu indicador. E o indicador hoje não é mais quanto eu tenho, e sim quem eu sou. O que significa, abriu-se o leque do quanto eu te pago para o que eu te ofereço, como recompensa em todos esses momentos que eu estou te dizendo. Eu posso ganhar menos, mas eu tenho orgulho de pertencer a essa empresa, eu posso ter orgulho de estar, eu entendo que as pessoas me veem como parte desse time, o meu trabalho é importante, nós temos uma dificuldade imensa de elogiar. Okay. E o detalhe é assim, ó, elogiar é reconhecimento, é uma das principais necessidades do ser humano, é a terceira necessidade dentro lá da pirâmide de Maslow, ser reconhecido. Quando eu vou lá, vamos pensar, você falou no assistente administrativo, quando ela fez um trabalho legal, faz parte da obrigação dela, no processo do dia a dia, e é nesse momento que tu vai ganhar ela para ser tua parceira. Uhum. Porque assim, não é quando faz um grande feito. Quando eu tiver um grande feito, todo mundo vai me cumprimentar. O meu reconhecimento é no dia a dia. Coisas básicas. Puxa, que legal que você me trouxe o café estava gostoso hoje. Que faz parte da obrigação. Porém, este reconhecimento é o que vai fazer com que as pessoas queiram sempre fazer melhor. E o reconhecimento é pelas atividades rotineiras, dia após dia. Então, Adriana, eu tenho que ficar eternamente elogiando. Aí já não seria um baba-ovo. Também tem que ter cautela nesse sentido. Então, eu tenho que reconhecer, não puxar saco. Tá. Que isso é uma diferença muito grande. Legal. Né? Então, o que eu sugiro sempre para quem... E eu tenho sido muito procurada por muitas empresas que entenderam que o empresário hoje do ramo imobiliário, ele possivelmente foi alguém que trabalhou em imobiliário, que foi um corretor, e hoje ele, né, teve sucesso, e ele hoje está colhendo aquilo que plantou com muito sacrifício, muitas vezes. Né? Então, o que a gente acaba colocando? Criar programas de reconhecimento, programas de valorização. Né? Quando você falou ali em feedback, como eu dar um feedback? Feedback é uma palavra que ela foi prostituída. A gente pode falar besteira aqui? À vontade. Então, o que eu consigo perceber? Muitas empresas vêm, vem cá, vou te dar um feedback, e dá um feedback. Boa. Quando eu troco os es pelos os, eu não estou fazendo nada para desenvolver. Eu estou somente ferrando aquela pessoa. Tá. O feedback é o momento de que você realmente possa fazer com que a pessoa compreenda aquilo que ela tem que melhorar, mas que ela também saiba aquilo que ela tem de positivo. E hoje a gente fala muito no tal do home office, né? Que é uma coisa que ele entrou na pandemia e depois ela acabou ficando. De que forma que, na sua opinião, o home office deve ser um aliado da produtividade e não uma dor de cabeça por dono imobiliário? Que muitas empresas tentaram ter um percentual maior de home office, outras voltaram atrás, outras acabaram não tendo resultado nesse sentido. Na tua experiência, na tua visão comportamental, quais são os pontos que devem ser destacados aí nessa prática do home office? Bom, o home office é uma incógnita. Né? Nós já vimos numa mudança e aí a pandemia veio e acabou colocando isso como golpe de misericórdia. Não tem mais o que fazer. Agora, um detalhe muito importante. Para se trabalhar em home office, é o mesmo que fazer uma faculdade em AD, por exemplo. Tem que ter um nível de comprometimento muito mais alto do que fisicamente.
Eu vou te dizer que, sinceramente, né, hoje eu faço muito trabalho, eu tenho o meu espaço, tenho o meu escritório, mas eu gosto de estar na empresa. Porque quando eu estou na empresa, estou envolvida com o elemento. Como que eu quero que uma pessoa se comprometa com a equipe se ele vem e vê a equipe uma vez por mês? Que sentimento de pertencimento essa pessoa vai ter? Então foi entendido que o home office seria uma boa alternativa para aquele momento onde tínhamos que ficar geograficamente distantes, beleza? Muitos empresários adotaram essa metodologia como redução de custo. Eu não preciso mais que essa pessoa venha, eu não tenho que ter uma estrutura, eu não pago vale transporte, o cafezinho que ele utiliza, ele vai pagar na casa dele, e aí a própria legislação formalizou isso, né, colocando inclusive um percentual, tem que pagar aí um dinheirinho, mas aquilo que eu pago é muito menor do que aquilo que ele gastaria estando aqui. Mas aí eu estou dizendo que eu quero uma pessoa, uma prestadora de serviço que esteja longe de mim, eu não posso contar com o engajamento dela, porque ela não vai estar engajada.